Bom, pessoal, como prometido, estou trazendo aqui o assunto que é um pouco escasso ainda de material, mas que é fascinante, é um dos procedimentos que eu mais gosto de realizar, que é a descompressão central over the top. Estou trazendo uma aula que a gente fez no curso Mineiro de Endoscopia esse ano, que eu acho que ilustra bem e dá bastante o passo a passo para a gente. Bom, em primeiro lugar, ponto de entrada, centro da janela interlaminar, isso não difere muito da abordagem interlaminar normal, é claro. A gente pode chegar um pouquinho mais para lateral ou medial, dependendo do que a gente queira abordar. Então, o primeiro passo é encontrar a lâmina de cima. Encontre a lâmina de cima, libere a lâmina de cima, use bem o bipolar nesse momento. Em seguida, a gente passa para a faceta e depois lâmina de baixo. Nesse momento, você vai ter o amarelo todo exposto para você, exatamente igual uma via interlaminar comum, que não seja para descompressão. E aí, em seguida, a gente pode retirar o amarelo e passar de forma contralateral, né, para liberar até, eventualmente, o forame do outro lado. Então, a gente tem aqui uma imagem de uma estenose, onde a gente tem em verde o processo espinhoso, aí tem a hipertrofia ligamentar, em azul tem algumas calcificações que estavam lá dentro, e em vermelho aí, circulado, o pontinho branco, que é o pouco canal que a paciente tinha disponível. Para a gente poder compreender um pouco melhor essa via, eu vou virar a imagem de cabeça para baixo, para a gente poder ter ideia do acesso. E vejam essas figuras que ilustram bem o que é a estenose, né? À esquerda um canal normal, no centro um canal bastante estenótico, com menos espaço para a circulação do nervo, com hipertrofia facetária, hipertrofia ligamentar e tudo mais. E à direita a gente tem o procedimento over the top, onde a gente entra ipsilateral, libera o recesso lateral, sobe, deita a mão e entra até contralateral, indo até o forame. E é isso que a gente vai entender agora nessa imagem aqui pré-operatória. Eu vou colocar o nosso instrumento em verde e aí a gente vai passear por toda essa lâmina de cima, faceta, lâmina de baixo. Encontrou a entrada aqui para o canal, vamos entrar e liberar a nossa faceta para ipsilateral, deita a mão e aí a gente vai até contralateral. E observem agora a transformação da imagem na nossa imagem pós-operatória, mostrando aí toda a descompressão ampla, exatamente o mesmo corte, mesmo paciente, mostrando aí bem a descompressão ampla que a gente conseguiu. E agora passando para a imagem endoscópica, né, a gente já tem o início do procedimento, onde eu estou me livrando dessa musculatura, soltando um pouco mais a lâmina de cima, a lâmina de baixo, lateralmente aqui a faceta, para que a gente possa aos poucos ir ampliando a nossa limpeza. Então, começando aqui às 3 horas pela lâmina de cima, aqui utilizando a broca e fazendo uma hemilaminectomia, né? A gente vai chegando cada vez mais à medida que a gente achar necessário, limpando bem a lâmina de cima. Aqui às 6 horas já a faceta de certa forma ampliada também, e às 9 horas a lâmina de baixo já bem trabalhada aqui nessa região também. Então a broca continua progredindo à medida que a gente achar necessário. Olhe no raio-x, olhe na ressonância, veja o quanto mais é necessário você ir para caudal, ir para cranial, e vamos descomprimindo tudo que é necessário. Aqui já estamos na base do espinhoso, isso aqui às 12 horas já é processo espinhoso, já é o centro do canal. Eu ainda não retirei o amarelo, mas eu já estou soltando as pontas de amarelo de cada um dos locais. Você pode ir retirando o amarelo aos poucos, ou você pode soltar todos os pontos dele, eventualmente até ele sai de uma forma mais inteira. Então aqui já é a junção entre a base do espinhoso e a lâmina de cima, e a gente já viu um amarelo bem já começando a soltar. Então com o Kerrison a gente pode completar um pouco mais essa descompressão e ir atrás do amarelo nos pontos que a gente achar necessário. Então ele está começando a sair e aos poucos a gente vai vendo aí o saco dural livre, com pelo menos essa parte do canal já descomprimida. Sempre checando na ressonância se você precisa ir um pouco mais cranial, onde está essa estenose, um pouco mais caudal. E aí com a pinça, retirando um fragmento importante do amarelo que já me dá uma boa ampliada nessa descompressão. E aí realmente o saco dural bem livre nesse ponto, né? E a gente vê um fragmento razoável do amarelo, que eventualmente pode sair inteiro ou não, e o saco dural com um aspecto fantástico. Então,
Observando um pouco melhor, a gente vê que ainda tem ligamento amarelo aqui na lâmina de baixo. Eventualmente, devo ter olhado a imagem e visto que essa estenose desse canal podia estar um pouco mais inferior. Então, a gente vai ampliando e vai atrás daquele amarelo. Aqui a gente já passa a correr para a lâmina de cima e para a base do espinhoso. Então, já passando para o lado contralateral, aqui nós estamos exatamente no centro do canal, no teto, e a gente vai progredindo através desse amarelo até chegar do outro lado. Eventualmente, quando ele está um pouco aderido, a gente pode até começar pela parte mais dorsal dele, até depois chegar na parte que faz contato com o saco dural. Aqui eu tive uma certa dificuldade de separá-los, então você pode entrar um pouco mais em cima, como eu entrei nessa região aqui às 10 horas, e aí aos pouquinhos você vai descendo essa descompressão até que a gente consiga separar bem aqui essa região do amarelo e retirar o ligamento, debris, entre outras coisas que possam estar causando estenose. Parte óssea aqui às 12 horas do teto do canal e aqui já começa a lâmina de cima às 3 horas. Então, seguimos retirando o amarelo, seguimos eventualmente usando a broca para poder ampliar essa entrada e aí a gente passa para o outro lado, já chegando aqui na articulação, temos facetas, e ligamento amarelo hipertrofiado ainda, sempre pareando com o que você está vendo na ressonância. Aqui a gente já vê, eventualmente um recesso lateral, coagulando alguns vasos para evitar sangramento, e aqui bastante ligamento amarelo, já a região facetária, realmente, já estamos bem do outro lado. Essa região central aqui é disco. Então, eventualmente, se existe uma estenose foraminal por disco do outro lado, a gente pode abordar. Se existe até uma hernia extrusa, ou seja o que for, a gente consegue abordar entrando, mesmo que contralateral, através do over the top. É projetado exatamente para isso, para que você possa abordar o forame contralateral melhor do que o forame ipsilateral. Então, aqui a gente pode usar Kerrison, pode usar o cautério, pode usar pinça, e a gente vai retirando todo esse excesso de amarelo aqui, para que a gente tenha uma descompressão ainda melhor, nesse caso onde eu realmente tinha a intenção de fazer uma descompressão um pouco mais foraminal também. Aqui já com o amarelo bem retirado, aqui o centro do canal, o topo, e ali já com o amarelo um pouco mais trabalhado. Uma vantagem do material um pouco mais fino é que ele te permite essa versatilidade. A gente pode entrar com a câmera, com a cânula e até o outro lado. Depois a gente vai rodar ela e ver que tem espaço para isso mesmo. Aqui separando, afastando, e a gente tem agora realmente as facetas já limpas, sem tanto ligamento amarelo aqui embaixo. Então, achei suficiente e realmente a resposta clínica do paciente foi ótima. Mas, voltando um pouco mais para o centro, aqui a imagem do saco dural. Repare, eu estou lá do outro lado e o saco dural não tem nenhum padrão de compressão, mesmo com a cânula entrando lá dentro. Então, vou só ilustrar rapidamente aqui um caso que eu achei bastante interessante, uma paciente muito artrósica, e ela tinha múltiplos níveis aqui de estenose, basicamente piores talvez em L3, L4, L4, L5, mas desde L1, L2 ali a gente vê que tem um grau importante de estenose. Então, aqui passando a imagem da ressonância, a gente vê principalmente aí L4, L5, agora L3, L4, e já em L2, L3 e L1, L2 já não existe tanta compressão, Então, principalmente aí, vamos passar o vídeo de novo, 5.1 razoável, mas realmente 4.5 o centro do problema e 3.4 ainda com aspecto bem complicado. Então, talvez abordando aí 3.4 e 4.5, a gente obtenha um resultado clínico satisfatório, e foi o que eu escolhi, A gente vê aí separando os axiais agora, L5, S1 razoável, L1, L2, L2, L3 existe estenose também, mas incontestavelmente L4, L5 e L3, L4 são os piores níveis, e aí foi aí que a gente decidiu entrar. Então, tem as duas imagens aí de L4 e L5, de L3 e L4, com a descompressão feita, realmente até o outro lado, indo aqui em L4 e L5 agora contralateral, a gente vê o recesso bem aberto, as facetas bem visíveis, e um resultado bem interessante de imagem, mas a seguir da imagem endoscópica aqui a gente vai ver a imagem pós-operatória, que é bastante importante da gente avaliar para poder compreender o que essa cirurgia proporciona para a gente em termos de resultado.
tanto clínico quanto de imagem. Então essa é a imagem pós-operatória, né? A gente vai botar numa tela agora de comparação entre pré e pós, onde no sagital a gente vê que todos os cortes permanecem mais ou menos iguais, e aí realmente 3.4 e 4.5 ali uma ampliação bem satisfatória. E agora no axial, uma bela ampliação do canal em L4, L5, uma bela ampliação do canal em L3, L4, e a tomografia para mostrar realmente o trajeto que a gente fez, que graças a Deus proporcionou uma boa melhora clínica para o paciente. Então, bom, acho que era isso que eu tinha para mostrar. Essa é a técnica de descompressão over the top via interlaminar endoscópica, que é uma técnica fascinante e que consegue um resultado clínico fantástico, com uma invasão muito pequena e uma recuperação muito rápida do paciente.